E aí pessoal, cara de cansado, mas equipamento funcionando 100%. Como os vídeos anteriores, aqui é uma clínica e não pode parar, né? O feriado hoje foi para resolver esse equipamento Hitachi Sigma 28 HP. O vazamento era interno em 2 evaporador. Então aqui é um condensador de 28 HP para 15 unidades internas lá dentro. Então foi resolvido, foi sanado, foi feito processo de vácuo, atingiu 300 e pouco e estabilizou com 170. Então é aceitável para startar o equipamento. Foi feito o start, feita a carga de fluido refrigerante. E agora, pessoal, a gente vai aqui, ó, navegar para saber as leituras e estudo desse equipamento, viu? Então, vou ligar aqui a luz só para vocês verem. Para você fazer a leitura, tem esse botão do meio, PSW1. Pressiona por 5 segundos. Vai aparecer OCP. Então a gente vai fazer a leitura primeiramente do condensador aqui. Bora saber como é que tá. Aperta para o lado, que é o PSW2 OD. Aperta para o lado ID. Então o que significa? Aperta por o outro lado aqui, que é o PSW5, né? E PSW2. O que significa OD? É o condensador, a leitura do condensador, dos sensores, das pressões, das temperaturas. ID, evaporador. Então aqui a gente vê todos os 15 evaporadores, como é que está a temperatura. Então vamos ver primeiro o condensador, OD. CA ele vai me dar a capacidade do equipamento, que é 224 dividido por 8 vai me dar 28 HP. Então sempre que você vê a leitura aqui CA e esse número, divida por 8, vai dar a quantidade em HP. H1, frequência do motor do compressor 1 inverter 59. Tá em 59, gente, porque já tá com 1 hora, viu? Tá com 1h30. Temperatura interna lá a gente vai ver tá 19, 20 graus em ambiente lá em sala. Então ele vai diminuir a frequência aqui. H2, compressor 2, 59. 2 compressor. FO é a frequência do motor ventilador, 20. EB é uma válvula de expansão que tem interna, que é a válvula de expansão é XB, está em 13 a abertura dela. PD é a pressão de descarga, 2,22. A descarga, gente, ela está, se eu não me engano, em megapascal. Então multiplica por 145 que vai dar em PSI, viu? Pressão de sucção 0,76, mesma coisa, multiplica por 145 que vai dar em PSI. TO, gente, é a temperatura do ar externo, viu? Aqui tá 29 graus. TD é a temperatura da descarga do topo do compressor 1, 68. TD é a temperatura da descarga do topo do compressor 2. Então tá vendo que ele vai me dar TD 10, 68, TD 20, 70. Então a temperatura da descarga do topo do compressor dos dois inverter, viu? TE é a temperatura da linha de líquido na saída do condensador. Então temos dois sensores. Ele está me dando aqui do sensor 1 32, TE20 do sensor 2 33. Então a temperatura da linha de líquido na saída do condensador. TCH, ele está me dando a temperatura da linha de líquido, 25, tá? Temperatura da linha de líquido, 25. TSCO é a temperatura do subresfriamento, 37. Aqui compressor 1, compressor 2. E o mais importante aqui é a corrente agora. Do compressor 1 está em 9 e do compressor 2 em 9 também. Então, gente, a gente viu aí pressão, vemos a temperatura da saída do condensador, temperatura da linha de líquido, a corrente está ótima. Agora a gente vai entrar
fazer 5 evaporadores rapidinho, só pra gente ser bem breve o vídeo, viu? Então, vamos nos evaporador. Clica no PSW2, vai aparecer ID. Vai ser bem breve aqui, ID01. É o evaporador 1, gente. CA. CA a gente está entrando no evaporador 1. 8 divide por 8 vai dar 1 HP. 1 HP equivale a 9.600 BTU, gente, tá? 1 HP equivale a 9.600 BTU. Então esse evaporador aqui, dividido por 8 dá 1, então ele é de 9.600 BTU. E é a abertura da válvula de expansão do evaporador 1, IE01. Então a abertura da válvula de expansão desse evaporador está em 4. TL é a temperatura da linha de líquido lá do tubo, está em 5. TG é a temperatura do tubo de gás, que é o retorno, está em 6. TI é a temperatura de retorno, 21 graus. Ó, essa sala está com 21 graus. TO é a temperatura de insuflamento desse evaporador, 13 graus, tá ótimo. DI, ele vai me dar a falha que ele já me deu. Já me deu uma falha 32, esse evaporador já apresentou essa falha. Então o ID02, o segundo evaporador, ele é de 32 dividido por 8, a gente vai ter em HP, né? A abertura da válvula de expansão está em 12%. A temperatura do tubo da linha de líquido está em 6. A temperatura do tubo de gás está em 8. A temperatura de retorno 21, está com 21 graus essa sala, ó. E a temperatura de insuflamento 11. Tá ótimo o insuflamento dessa máquina. Já me deu um erro 32 também. E D03 é o evaporador 3. Vamos entrar nele, CA3. Também 32 dividido por 8 vai dar em HP. A abertura da válvula de expansão dele está em 4. A temperatura da linha de líquido 6. A temperatura do tubo de gás 5. A temperatura de retorno 22 graus essa sala. E a temperatura de insuflamento dele 11, tá ótimo. Já me deu erro 32 também. Vamos para o evaporador 5, 4. 32 dividido por 8 vai dar em HP. A abertura da válvula de expansão é 14. A temperatura da linha de líquido 7. E a temperatura do tubo de gás 10. A temperatura de retorno 20, ó, ótimo. Temperatura de retorno, insuflamento 10, tá? Insuflando ótimo essa máquina. Já me deu erro 0. Não apresentou erro ainda. Evaporador 5. Vamos entrar nele, CA5, 8, 9.000 de 1 HP, 9.600 BTU. A abertura da válvula de expansão está em 7, o IE. A temperatura da linha de líquido 6. Temperatura do tubo de retorno 10. A temperatura de retorno 21 e insuflando 10. TI insuflando 10. Então, gente, é isso aí, ó. Sempre que você for entrar no ID, você vai ver lá CA e o número da máquina. 8 divide por 8 vai dar em HP. E é a abertura da válvula de expansão. TL, a temperatura da linha de líquido. TG, a temperatura da linha de retorno de gás. TI é a temperatura de retorno. E TO, insuflação. DI, a falha que já apresentou, 32. Então, gente, a gente viu aí, ó, evaporador insuflando aqui, ó. Ele está insuflando 10 graus, tá ótimo. A temperatura 21 graus lá dentro da sala. Então aqui são 15 consultórios. Então todos os 15 consultórios tá nessa faixa de 19, 20, 21, tá ótimo. Insuflação nessa faixa de 10, 11, tá ótimo. Então esse equipamento, gente, está operando 100%. Pressão, temperatura, externa, interna. Então é isso aí. O equipamento está entregue. Hoje foi dia de trabalho, mas gratificante, viu?